Olá, pessoal! Bem-vindos de volta para mais uma aula dessa nossa playlist de integrais indefinidas e técnicas de integração, nossa 11ª aula, começando a falar de mais uma técnica de integração, que serão dividido em 5 partes. Sim, é bem extenso essa técnica, não pela, digamos, dificuldade, mas pela extensão propriamente dito, do método de integração de funções racionais por frações parciais, ok? Meio que adiantando para vocês, por que 5 partes, né? Serão 5 aulas a partir desta 11ª aula, porque existe uma etapa preliminar, que é o que eu vou falar nessa aula, e as definições básicas, né, do que é o terreno que a gente vai trabalhar agora. E, além disso, a técnica ela é composta por 4 casos. E cada caso eu vou tratar em uma aula diferente. Perfeito? Caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4. Em todas as situações, eu quero deixar claro, quero que você preste bastante atenção aqui. Nós iremos tratar como pré-requisito para esta aula e para as 4 próximas partes, né, a parte 1, parte 2 até a parte 5, o estudo de polinômios, perfeito? Quando eu falo estudo de polinômios, é que nós vamos tratar aqui de divisão de polinômios, alguns resultados de polinômios, identidade de polinômios. Então, tecnicamente, esse assunto de estudo de polinômios, em alguns lugares é visto em ensino médio, né, o estudo de polinômios, por exemplo, como que você divide polinômio, por exemplo, né, Brio-Ruffini, né, o nome é comum a alguns de vocês, método da chave, divisão de polinômios. Então isso vai aparecer pra gente, tá, já nessa aula, inclusive. Às vezes a gente vai trabalhar com fatoração de polinômios, e aí esse tipo de assunto eu não vou abordar em detalhes aqui, porque isso tecnicamente é visto lá nos cursos introdutórios de introdução ao cálculo, ou no começo do curso de cálculo 1, o que for necessário aqui, eu vou falando, perfeito? Para a gente também não se perder tanto no assunto. Mas é importante que você tenha em mente algum conhecimento relacionado a essa parte de polinômios, principalmente a parte de divisão de polinômio. Como que a gente divide um polinômio, e eu particularmente gosto de dividir na chave, tá? Fazendo o método da chave mesmo. Enfim, aqui eu já vou começar a apresentar a bancada para vocês nas primeiras definições. Estamos chegando já nos finalmente das técnicas de integração, depois é só mais um apanhado geral, né? Essa eu posso dizer que é a última, né? Tecnicamente é a última. Depois tem um caso particular, que é o que a gente chama de substituição racionalizante, que isso daí é assunto bem mais para frente. Bom, vamos lá. Pessoal, já está aparecendo aí na bancada de vocês 2 definições, ok? Então, na aula 11, como está escrito ali, nós vamos integrar funções racionais. A integração de funções racionais por frações parciais. Então, frações parciais é a técnica, certo? Que vai ser utilizada para integrar funções racionais. Mas espera lá, o que são funções racionais? É o que está escrito na primeira definição. Uma função ela é racional, ela é chamada de função racional. Uma função f de x ela é chamada de função racional quando ela é uma divisão de 2 polinômios. É uma função do tipo p sobre q. Então, por exemplo, x ao cubo menos x é um polinômio dividido por x quadrado menos 1. Né? Então, x à quarta menos x ao quadrado mais 2 dividido por x ao cubo menos 3x. Também é uma função racional, porque eu estou pegando polinômio dividido por polinômio. X ao quadrado menos 4 dividido por x, né? Também é uma função racional. Então, toda função que é polinômio sobre polinômio, óbvio que o q de x, pelo fato de estar no denominador, não pode ser o polinômio identicamente nulo. O polinômio identicamente nulo é o polinômio zero, q de x igual a zero, para todo x, certo? Essa função f, toda vez que é polinômio dividido por polinômio, ela é chamada de função racional. E na definição 2, eu não vou entrar muito em detalhes, eu vou tentar dar uma explicação um pouco mais detalhada nisso, mas um polinômio de coeficientes reais, ele pode ser escrito ou decomposto, que é a palavra correta, como um produto sempre isso, como um produto de fatores lineares e ou quadráticos. Deixa eu tentar explicar o que é um fator linear e um fator quadrático. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: um polinômio é x elevado
A0, geralmente é A0 mais A1x mais A2x quadrado, aquele padrãozinho, aquele formato padrão de polinômio. Quando a gente pega um polinômio, ele pode ter grau par ou grau ímpar. O grau do polinômio é o x de maior grau. Vamos falar dessa forma. Quando você vai decompor ele, aí que vem a questão. Se você tem, por exemplo, pega um polinômio de grau 2. Um polinômio de grau 2, ele tem no máximo duas raízes reais e distintas, ou uma raiz real igual, ou não tem raiz real. Só que agora eu quero que vocês pensem na questão dos números complexos, né? Quando a gente vai trabalhar com números complexos, não é o que a gente vai fazer aqui. Quando a gente vai trabalhar com números complexos, todo polinômio, né, que surge a partir de um famoso teorema chamado Teorema Fundamental da Álgebra, né, que também não quero entrar em quem é o teorema propriamente dito, mas todo polinômio em complexos tem n raízes. Um polinômio de grau n tem n raízes. Só que quando a gente trabalha com um caso real, aí que está a questão. A gente pode ter um polinômio de grau 2 tendo duas raízes reais distintas. Se ele tem duas raízes reais e distintas, existe um resultado, certo? Da área de polinômios, que eu não vou entrar aqui muito em detalhe, que a gente consegue decompor como um produto de dois fatores lineares distintos. Ok? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui. Se o polinômio tiver apenas duas raízes reais e iguais, na verdade eu consigo pegar esse polinômio de grau 2 e decompor ele em um produto de fator linear repetido duas vezes. Então ele vai dar o quadrado, tá? Tá um pouco confuso, mas isso com o tempo vai ficar mais claro no decorrer das próximas aulas. Um polinômio de grau ímpar sempre pode ser decomposto numa parcela do primeiro grau com uma do segundo. Aliás, ímpar não. Um polinômio de grau 3, daqui a pouco eu vou para o ímpar. Um polinômio de grau 3, ele pode ser decomposto como um cara de grau 1, um fator de grau 1, vezes um polinômio de grau 2. Ok? Esse polinômio de grau 1 vezes o polinômio de grau 2, esse polinômio de grau 2 pode ser, talvez, decomposto em 2 de grau 1, podem ser distintos, podem ser repetidos, ou não pode ser decomposto. Por isso que aqui está escrito que ele pode ser decomposto como um produto de fatores lineares e ou quadráticos. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês entenderem a lógica do que eu estou querendo dizer dessa definição 2 aqui. Por exemplo, eu peguei esse P de x, esse polinômio de grau 3, x ao cubo menos x quadrado menos 14x mais 24. Ok? Esse polinômio, se você pegar e fatorar ele, seja lá como você vai fatorar ele, perfeito? Ele pode ser decomposto, né, na verdade, como o produto de x menos 2, x mais 4 e x menos 3. Se você fizer a distributiva de todo mundo aqui, vai dar exatamente esse polinômio. Esse polinômio P de x, presta atenção, ele é decomposto como um produto de 3 fatores e cada fator é linear. Linear significa que é do primeiro grau. Então, x menos 2 é um fator do primeiro grau. X mais 4 é outro fator do primeiro grau distinto de x menos 2. Eu olho o fator como um todo. Então, x mais 4 é diferente do fator x menos 2. Né? Esse polinômio é diferente desse. Vezes x menos 3. Ou seja, esse polinômio x ao cubo, tal, mais 24 aqui, ele foi decomposto como um produto de 1, 2, 3 fatores, todos eles do primeiro grau. Então, são fatores lineares e, neste caso, são todos distintos. Ok? Passa para o item B. O item B também peguei um polinômio de grau 3, só que dá uma olhada. Tá vendo aqui, ó, aqui dentro, aqui está o quadrado, certo? E aqui eu quero que vocês tomem um pouco de cuidado. Isso não é uma parcela quadrática, certo? Aliás, pode ser uma parcela quadrática? Sim, mas ela vai ser uma parcela quadrática que a gente chama de redutível, ok? Por quê? Porque esse x menos 2, se você levar ao quadrado, vai dar um polinômio de grau 2. Isso é fato, né? Vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Porém, nesse caso aqui, esquece o quadrado, por exemplo. Isso aqui é um fator do primeiro grau, certo?
Quando eu coloquei esse quadrado aqui dentro, aqui fora do parênteses, perdão, eu estou querendo dizer que a parcela x menos 2 está ao quadrado. Então, quer dizer que eu escrevi de forma abreviada x menos 2 vezes o x menos 2. Ou seja, o fator linear está repetido duas vezes. Ele não é um fator quadrático irredutível. O que seria um fator quadrático irredutível? Dá uma olhada no item C. Se a gente pegar esse fator quadrático aqui, ó, x quadrado mais 1, esse fator aqui, calcular o delta dele, o delta vai dar negativo. Essa parcela quadrática, isso aqui é uma parcela quadrática que é irredutível. Eu não consigo escrever essa parcela como um produto de duas parcelas do primeiro grau. Tá claro o que eu estou querendo dizer? Um termo quadrático redutível, quadrático redutível, significa que eu posso pegar esse termo quadrático e decompor ele como um produto de dois fatores lineares. Podem ser dois distintos ou podem ser dois iguais. Se ele for quadrático irredutível, como está esse daqui, eu não consigo decompor ele. É aí onde entra a questão dessa definição 2. Então, por exemplo, aqui nesse item C, junto com o item B, pensando nos dois ao mesmo tempo, eu tenho para o item C que o polinômio é de grau 3, e ele, por ser de grau 3, ele tem uma parcela do primeiro grau e uma parcela quadrática. A parcela do primeiro grau está aqui, não se repete, e aqui eu tenho uma parcela de grau 2 irredutível. Perfeito? Eu vou pegar um rascunho aqui só para mostrar para vocês uma coisa. O que seria... Deixa eu só pegar um rascunho aqui. Uma parcela quadrática redutível. Por exemplo, essa parcela x ao quadrado menos 4, ela é uma parcela quadrática redutível, porque isso aqui eu posso escrever como x menos 2 vezes x mais 2, ou seja, eu tenho um cara de grau 2 que foi decomposto como produto de dois fatores lineares, e aqui, no caso, cada um distinto. Perfeito? Esta parcela aqui, ó, x menos 1 ao quadrado, é x menos 1 vezes x menos 1. Ela é uma parcela quadrática, pode ser fatorada como produto de dois fatores lineares, nesse caso repetido. Agora, essa daqui, x quadrado mais 1, não pode ser fatorada. Ou seja, significa que isso aqui é um quadrático irredutível, esse é um quadrático redutível, e esse aqui é um quadrático, na verdade é um termo quadrático, na verdade é linear repetido. Né? Esse aqui é um termo de grau 2, ele é quadrático, mas ele é redutível ao produto de dois fatores do primeiro grau. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Vamos partir para o item D para vocês entenderem, a gente fecha tudo isso e já começa, porque isso aqui é uma revisão rápida mesmo, de polinômios. Tá? Eu peguei aqui um polinômio de grau 7. Se eu decomponho ele como produto de fatores, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui um fator do primeiro grau, um fator quadrático. Aí a pergunta é, esse fator quadrático, ele é redutível ou é irredutível? X ao quadrado mais 2, delta dá negativo. Então, esse delta de Bhaskara lá mesmo, tá, pessoal? B ao quadrado menos 4AC. É isso que eu estou querendo dizer. Então, quer dizer que, como o delta é negativo, essa parcela quadrática ela é irredutível. Eu não consigo escrever ela como duas parcelas, dois fatores do primeiro grau. Ok? Se é redutível, eu consigo escrever como duas parcelas do primeiro grau. Se é irredutível, ela é uma do segundo grau. Ok? Aqui eu tenho uma de grau 1, né? 2x mais 1 é grau 1. Então, ó, aqui tem grau 2, aqui tem mais um grau, tem grau 3. Vamos ver, tem que dar 7, né? Na hora dos graus aqui. E essa parcela x quadrado mais 1 aqui, ela também é irredutível, certo? Se ela é uma parcela, só que esse é o quadrado que está aqui fora, significa que esta parcela quadrática irredutível aparece duas vezes. Então, vamos lá. A parcela x quadrado mais 1 aparece duas vezes. Irredutível. Ela tem grau 2 e aparece duas vezes, então 4. Certo? Estou somando os graus aqui. Essa parcela 2x mais 1, ela é do primeiro grau. Grau 5, quando eu sair fazendo a distributiva. E essa parcela x quadrado mais 2 tem grau 2 e é irredutível. 6, 7. Bate aqui com o grau máximo do polinômio. Ok?
Moral da história. Leiam agora a definição 2 de novo e vê se fica mais claro o que está escrito aqui. Todo polinômio, não importa qual é o grau, pode ser escrito ou decomposto como um produto de fatores lineares ou quadráticos. Agora vamos um por um. Grau 1 já é um polinômio decomposto, certo? Grau 2, polinômio de grau 2, função de segundo grau, pode ser decomposto como grau 2. Pode ser decomposto como um produto de fatores lineares distintos, produto de fatores lineares repetidos, ou não pode ser decomposto. Então, é o que está escrito aqui. Se ele é decomposto como um produto de fatores lineares e ou quadráticos. Polinômio de grau 3, com toda a certeza do mundo, ele pode ser decomposto como um polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau 2. Aí, agora eu estudo esse polinômio de grau 2. Ele pode ser redutível ou irredutível. Perfeito? O polinômio de grau 4, tecnicamente, pode ser decomposto em 2 de 2. É mais ou menos essa ideia. Cada um desses grau 2 com grau 2, o que vai acontecer? Pode ser redutível e, portanto, vira grau 1, né? Ou pode ser irredutível e permanece grau 2. Estão entendendo a ideia? Então, todo polinômio, eu quero que fique claro isso, porque esta aula e as 4 próximas aulas, eu dependo dessa definição 2 para apresentar os 4 casos de integração por frações parciais. Perfeito? Todo polinômio pode ser decomposto como produto de parcelas do primeiro grau e parcelas do segundo grau. Ah, professor, não existe o caso parcelas do terceiro grau? Não, porque um polinômio de grau 3, com certeza, pode ser decomposto como um polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau 2. Professor, e os casos de grau 4? O caso de grau 4, eu decomponho como um de 2 e um de 2, e eu vejo se esse 2 é redutível ou irredutível. Ou seja, se for 5, eu quebro em grau 1 vezes grau 4. Toda vez que é um polinômio de grau ímpar, tá, pessoal, a gente consegue escrever como um produto de um cara de grau 1, um fator de grau 1, vezes o resto, o resto da potência, no caso, né? Então, no caso, eu falei grau 5, então é grau 1 vezes um polinômio de grau 4. Isso é um teorema de D'Alembert, inclusive, que chama, tá? Para polinômios. Nesse caso, esse cara de grau 4, eu escrevo ele como um grau 2 com um grau 2. E o grau 2 pode ser redutível ou não. Ou seja, tudo é produto de grau 1 ou grau 2. Redutível ou não nos casos de grau 2. Perfeito? Ufa! Agora vamos começar a aula propriamente dito mesmo. Tá? Que você quer uma revisão. Pessoal, o que é uma decomposição em frações parciais? E aqui eu já até apresento o exemplo. É um método que permite decompor funções racionais, ou seja, polinômio dividido por polinômio, em soma de frações mais simples, que essas frações são chamadas frações parciais. Quando a gente fala que é decompor, quer dizer que eu vou pegar a função racional, que é um polinômio dividido por um polinômio, vou usar uma determinada técnica, que é o que a gente vai aprender, e essa técnica propriamente dito, vai quebrar esta única fração em várias frações mais simples, certo? Aqui, ó, tá escrito em soma de frações mais simples. Pode ser subtração também, tá? Porque a gente enxerga a soma como uma subtração, enfim, da mesma forma. Então, o que eu quero dizer é que, para eu resolver integral de funções racionais, eu preciso entender essa técnica de decomposição por frações parciais. E aí eu coloco esse primeiro exemplo, que é para escrever a expressão 2 sobre x menos 1 sobre x mais 2 em uma única fração, de um mesmo denominador comum. De novo, vou pegar um rascunho aqui, que leva lá na área de polinômios. Pessoal, só para vocês verem se vocês lembram, ó, quando você pega e faz A sobre B, mais C sobre D, a gente já viu isso daqui para números, né? Tecnicamente, existem duas situações, né? Você faz o A vezes D, mais o B vezes C, tudo isso dividido pelo B vezes D. Né? Por exemplo, se você faz 2/3 mais 4/5, eu já peguei justamente primos aqui mesmo, para ficar mais claro, tá? O que você faz? Você pode fazer 2 vezes 5, 10, mais 4 vezes 3. Podia ter feito, né? 3 vezes 4, 12, dividido por 3 vezes 5, 15, 10 mais 12, 22 sobre 15, tá? Isso aqui a gente faz isso para números, perfeito? E quando você tiver isso aqui, ó, 2/3 mais 1/6.
Você pode fazer essa multiplicação daqui para cá, daqui para cá? Pode, não tem problema nenhum, dividido. Só que vai dar uma fração que é possível ser simplificada. E lá no ensino fundamental, que a gente carrega do fundamental para o médio, o que seja, e até na universidade, a gente tem aquele famoso MMC que a gente faz entre o 3 e o 6, né? Que coloca aquele 3, 6, coloca o 3 aqui, perdão, primeiro dá por 2, aí não dá por 2 aqui, aqui dá, 6 por 2 dá 3, agora por 3 dá 1, 2 vezes 3, 6. E aí tinha aquele método que você fazia assim, né? Colocava o 6 e fazia 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2 dá 4, 6 vezes 6, 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 dá 1. Vou repetir essa conta agora não fazendo a conta. Quero dizer o seguinte, ó, coloco 6. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2. Foi o que eu fiz aqui, ó. Esse dividido por esse, deu esse vezes 2. Mais 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1. Ou seja, é o famoso divide pelo de baixo, pega o resultado e multiplica pelo de cima. Geralmente é um mantra que a gente sabe disso aí desde o fundamental. Isso vale para polinômios. Isso também vale para polinômios. Como eu falei, eu estou revisando rápido essas coisas. Vou pegar aqui mais um rascunho, porque aquele ali já está poluído. E eu quero que vocês pensem nesse caso aqui, por exemplo. Ó, se você pega, por exemplo, 2 sobre x menos 1 mais x mais 2 sobre x mais 4, esse denominador, olhando ele como um fator como um todo, e estes são distintos. Perfeito? Eles são distintos. Então, qual que é o MMC entre x menos 1 e x mais 4? Você divide o x menos 1 por x menos 1, aqui dá 1, aqui não dá, repete. É igual faz para número, né? E agora divide por x mais 4, dá 1, portanto, o MMC é o produto dos dois. X menos 1 vezes x mais 4. X menos 1 vezes x mais 4. Tudo isso dividido por isso. O que que dá? X mais 4. Vezes o 2 que está no numerador. É a mesma coisa com polinômio, ó. Esse dividido por esse. Pessoal, esse dividido por esse vai cortar o x menos 1 com o x menos 1. Sobra x mais 4. O resultado que deu multiplica pelo de cima, 2. Então, vamos embora. Mais esse dividido por esse dividido por esse, o que que vai dar? X menos 1. Porque vai cortar o x mais 4 com o x mais 4. Então, x menos 1 vezes x mais 2. E aí a gente faz a distributiva aqui e abre as contas e vê o que que acontece. E se você tivesse, por exemplo, 2 sobre x menos 1 mais x mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado? Por exemplo, quem que é o MMC entre x menos 1 e x menos 1 ao quadrado? Quando você dividir por x menos 1, aqui dá 1 e aqui sobra um x menos 1. E quando você dividir por x menos 1 de novo, aqui dá 1 e aqui dá 1. Ou seja, o MMC deu x menos 1 ao quadrado. Portanto, aqui a gente colocaria apenas o x menos 1 ao quadrado, que é o MMC entre esses dois polinômios. Esse dividido por esse vai sobrar um x menos 1, né? Porque fica x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1. Tudo isso vezes 2. Mais x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 ao quadrado, 1 vezes x mais 2 e o processo continua. Perfeito? O que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui é com essa expressão. Para a gente poder introduzir o método aqui e a coisa ficar um pouco mais fácil da gente conseguir conversar. Escreva essa expressão num único denominador. Pessoal, esse polinômio x menos 1 e esse polinômio x mais 2 são primos entre si. Então, ó, eu posso escrever, né, pegando aqui, deixa eu só pegar minhas anotações aqui, pegando esse 2 sobre, subir mais um pouquinho, x menos 1 menos 1 sobre x mais 2, eu posso escrever isso daqui. Qual que é o MMC entre eles? É x menos 1 e x mais 2. Isso aqui não é difícil de ver, tá, pessoal? Porque se você fizer o MMC, vai dar esse vezes esse, porque eles são, em termos de polinômio, primos entre si, né? Um não é cópia do outro repetida. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o MMC é esse vezes esse. Agora faz, ó, isso dividido por x menos 1, sobra x mais 2 vezes o de cima, né? Menos
Esse tudo dividido por x mais 2 sobra x menos 1. X menos 1 vezes 1. Vamos abrir aqui. Ó, coloquei tudo no numerador comum. Tá? Tudo no mesmo denominador comum. Agora eu vou abrir essas contas aqui. Ó. Vai dar 2x mais 4. Vocês vão entender já porque eu estou abrindo a conta. Menos x mais 1. Tudo isso dividido por x menos 1 vezes x mais 2. E isso daqui, por sua vez, é 2x menos x, vai dar x, 4 mais 1, 5, sobre x menos 1 vezes x mais 2. Isso aqui foi só um esquenta mesmo, para ver como que a gente vai lidar com as integrais, ok? Ou seja, eu fiz o que o exercício pediu, escrever essa expressão como uma única fração. E aqui agora vem esse exemplo que eu espero, o próximo exemplo, tenham mais ou menos o que a gente fez no exemplo 1, e olha o que eu acabei de perguntar aqui. Agora a gente começou a falar sobre o nosso problema da aula de hoje. Eu quero encontrar essa primitiva, essa integral indefinida. E aí? Aí vem o espírito maligno que fala para você que você vai calcular isso aqui, vai ser x ao quadrado sobre 2 mais 5x, tudo isso dividido por x à terceira sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 menos 2x. Muito errado. Quando você tem uma integral de uma divisão, não é a integral do de cima pela integral do de baixo. Tá proibido isso, não me faça uma coisa dessa. Tá certo? Isso não existe. Nesse caso, eu tenho aqui uma integral de função racional, polinômio dividido por polinômio. Eu não sei integrar isso daqui. Só que eu quero que vocês observem o que a gente fez no exemplo 1 ao contrário. Ao contrário. O exemplo 1 estava bem claro pra gente aqui, ó, que eu tinha ela aberta, decomposta em frações parciais, e eu juntei numa única fração, ok? E aqui agora eu quero ser um pouquinho melhor aqui, ó. Abre essas contas de baixo aqui. O que que dá essa conta de baixo? Vai dar x ao quadrado mais 2x menos x mais x menos 2. Compare isso daqui com o que a gente está integrando. É a mesma expressão. Aí que está a questão. Você sabe integrar isso aqui? Não sabe. Só que isso, olha o contrário agora, é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Pera lá, se isso é igual a isso, integrar isso é igual a integrar isso, que é igual a integrar isso, que é igual a integrar esse, que é igual a integrar essa primeira parte. Então, a decomposição em frações parciais, na verdade, ela é o processo inverso disso que eu acabei de fazer nesse primeiro exemplo. Então, veja bem, aqui, quando a gente for pegar x mais 5 sobre x quadrado mais x menos 2, pelo exemplo 1, pelo exemplo 1, eu sei que isso daqui é 2 sobre x menos 1, menos 1 sobre x mais 2. Pelo exemplo 1, e, portanto, a integral de x mais 5 sobre x quadrado mais x menos 2 dx é igual à integral de 2 sobre x menos 1 sobre x mais 2 dx. Eu vou deixar para vocês resolverem essas duas integrais, assim, depois vocês resolvam. As duas são por substituição, tá? Essa é por substituição e essa também é por substituição. Você chama u de x menos 1, depois u de x mais 2, mas o resultado final vai dar 2ln do módulo de x menos 1, menos ln do módulo de x mais 2, mais a constante. E esse é o... Opa, esqueci de subir. E esse é o resultado da integral. E aí é onde entra, pessoal, a técnica propriamente dito falando. Sabe o que está acontecendo no exemplo 1? O inverso dele? A técnica de frações parciais acontece aqui. A depender de como é a minha função racional, como são os meus polinômios, existe uma técnica que é dividida em uma etapa preliminar e 4 casos para que eu possa decompor uma função racional em frações parciais, de forma que o que eu não sabia integrar agora é tecnicamente possível de ser integrado. Aqui que entra a técnica propriamente dito falando, e vou colocar um pouquinho mais de teoria aqui, só vou formalizar o que eu
Só está escrito aqui o que eu acabei de falar com vocês. Então, integrar uma função racional via frações parciais é resolver uma integral do tipo P sobre Q. Tá? Então, ó, integrar uma função racional via frações parciais é resolver uma integral dessa, expressando o P de x sobre Q de x. Nesse exemplo anterior, o P de x era x mais 5 e o Q de x era x ao quadrado mais x menos 2, expressando P sobre Q, a função racional, como uma soma de frações mais simples. Tecnicamente, do exemplo anterior, 2, que veio do inverso do 1, né? A gente obtém duas frações mais simples e eu consigo integrá-las. Agora, como eu já falei, a gente vai ver 4 casos de resolução. Tá? Nós vamos ver 4 casos de resolução. Entretanto, em todos os casos, existe uma etapa preliminar que a gente precisa se certificar que o grau do polinômio P, que é o que aparece no numerador, é menor do que o grau do polinômio que está no denominador. Pessoal, abre um parênteses rapidão aqui. Essa aula e todas as 4 próximas aulas, eu sempre vou chamar P sobre Q. P é o polinômio que vai estar sempre no numerador, Q é o que vai estar sempre no denominador. Perfeito? Para efeitos de teoria. Ok? O mais importante de tudo aqui é o Q de queijo, que está no denominador. Voltando, fecha parênteses. A gente vai ver 4 casos de resolução. Entretanto, em todos eles, a gente tem que certificar que o grau do P é menor do que o grau de Q. Dá uma olhada. Nesse exemplo aqui, ó, deu certo, né? Aqui aconteceu a decomposição em frações parciais, né? Aqui aconteceu a D, não, é D, né? Decomposição em frações parciais. Aqui deu certo, por quê? Porque eu já tenho certeza que a decomposição em frações parciais só dá certo quando o grau do P é menor do que o grau do Q. O grau do polinômio do numerador é menor do que o grau do polinômio do denominador. Tá, e se for maior ou igual? Caso ele seja maior ou igual, a gente, antes de qualquer caso, que caso? Dos 4 casos que a gente vai ver nas próximas aulas. A etapa preliminar diz que caso o grau P seja maior que o grau Q, a gente, antes de aplicar qualquer caso de decomposição em frações parciais, a gente tem que realizar uma divisão de polinômios. Eu tenho que pegar o polinômio P e dividir pelo Q. Tem que pegar o P e dividir pelo Q. Ó, aqui não está escrito errado, não. É uma questão de língua portuguesa mesmo. Tá? É dividindo Q por P. Então, eu faço P dividido por Q. Tá? Então, eu estou dividindo Q pelo P. Ok? Então, é P dividido por Q. Cuidado para não confundir aqui. Então, eu vou pegar o P e vou dividir por Q, fazendo divisão de polinômios mesmo. Até o resto, opa, P divide por Q, tem uma solução S e um resto R. Tá certo? Como eu estou dividindo polinômios, então, necessariamente, o resultado é polinômio, ok? E o resultado da divisão dá isso daqui, ó. P sobre Q é igual a S de x mais R de x sobre Q de x. Pessoal, S é a solução, R de x é o resto, Q de x é o quê? Tá, isso aqui tá um pouco confuso? Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma revisão rápida com vocês. Ensino fundamental aqui agora mesmo. Pega 7, lá na chave, a gente nem sei quanto que a gente vê isso daqui, sobre 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 dá 3 e sobra 1, né? Porque aqui, ó, que é importante, que eu quero que vocês enxerguem isso daqui, ó. 7 dividido por 2 dá 3 e resta 1, porque 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Ok? Então, ó, imagina que isso aqui é um P, um Q, tudo bem que aqui não é polinômio. Aliás, é polinômio de grau zero. Toda constante é polinômio de grau zero, né? Mas é constante aqui. P, Q, aqui vai ser meu S e aqui vai ser meu R. O P dividido por Q tem uma solução S e um resto R. Vou pegar mais um exemplo tosco aqui. 16 dividido por 3. Dá 5, 3 vezes 5, 15, então sobra 1. Isso quer dizer que 16 é igual a 3 vezes 5 mais 1, tá? Relembrando lá do ensino fundamental, ó, 16 é igual a 3 vezes 5 mais 1. Realmente é assim que sei lá, acho que talvez é ensinado ainda. Em geral, agora a gente vai passar isso para polinômios. Em geral, tá? Em geral, eu vou pegar um polinômio P de x, vou dividir ele por Q de x, ok? Isso vai dar um S de x. Pessoal, divisão de polinômios como você aprendeu, tá? Do jeito que você aprendeu, aquela história vai, troca o sinal, depois troca antes, sei lá. Vai dar um R de x.
Usando a ideia do que eu acabei de colocar aqui no algoritmo, isso aqui é o algoritmo de Euclides, né? Algoritmo da divisão euclidiana, conhecido. Então, quer dizer que o P de x é igual a Q de x vezes S de x mais R de x. Ó, P de x é igual a Q de x vezes S de x mais R de x. E agora eu vou pegar e vou dividir os dois lados da equação por Q. Ok? Dividir os dois lados da equação por Q. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Q de x vezes S de x sobre Q de x mais R de x sobre Q de x. Pessoal, eu dividi por Q de x e não por S de x e não por R de x, porque eu quero fazer surgir o P sobre Q. Quem que é P sobre Q? É o cara que vai estar sendo integrado. Beleza? Como na etapa preliminar eu preciso dividir o Q pelo P, é fazer P dividido por Q, certo? Então, eu quis fazer a divisão aqui, dividindo todo mundo por Q, justamente porque eu quero fazer surgir a expressão P sobre Q depois da etapa preliminar P dividido por Q, ou Q dividido por P, ok? Então, corta o Q com o Q aqui, o que vai sobrar? Portanto, sobra que P de x sobre Q de x é igual a S de x mais R de x sobre Q de x. Ó, tá aqui, compare essa expressão, ó, P sobre Q, S mais R sobre Q. O resultado da divisão é P sobre Q mais S, R sobre Q. Pessoal, eu acho que vocês lembram, voltando aqui, ó, quando a gente está lidando com números, o resto nunca é maior do que o divisor aqui. Dividendo, divisor, quociente e resto, né? Então, nesse caso, para polinômios, quando a gente vai lidar com polinômios, o grau do polinômio nunca é maior, ou seja, o grau de R é menor do que o grau de Q. A gente realiza a divisão de polinômios até a gente não conseguir dividir mais. Quando que a gente não consegue dividir mais? Quando o grau de R é menor do que o grau de Q, que inclusive é o que está escrito aqui, ó, tá? A gente realiza a divisão dividindo Q por P, faz P dividido por Q, até o R de x ter grau menor do que o grau de Q. Ok? Bora fazer um exemplo na prática, porque é muita informação, e aí a gente vai fazer esse exemplo 3 aqui na prática, porque, como eu falei, a gente não vai ter a fração aberta, nós vamos ter a função racional, e aí a gente vai partir para as funções racionais via decomposição por frações parciais. Hoje, propriamente dito, eu só enunciei e defini o que é decomposição por fração parcial. A gente nem vai trabalhar com ela, só vai trabalhar com o resto da divisão. Bom, aqui o grau do P é maior do que o grau do Q. Tá? Lembrando sempre que o que está no numerador é P e o que está no denominador é Q. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? O P não é só o X, não. É todo o numerador, tá? E o Q não é só o 1 aqui, não. É todo o X menos 1. Fechou? Temos que fazer, vamos lá. Temos que fazer o quê? P dividido por Q. O Q ser dividido por P. Ok? Eu vou fazer do jeito que eu aprendi e do jeito que eu ensino quando eu dou as matérias de matemática básica ou de introdução ao cálculo, ou lá no início de cálculo 1. Eu gosto do método da chave e eu pego aqui, qual é o maior grau do polinômio? O grau é 3. Ele só tem o grau 3 e o grau 1. Não tem a parcela quadrática e não tem o termo independente. Quando não tem, eu preencho escrevendo da seguinte forma, x ao cubo mais 0x ao quadrado mais x mais 0. Ok? Eu gosto de fazer isso que eu não me perco nas contas da divisão do polinômio. Perfeito? É obrigatório fazer isso? Não, mas isso ajuda horrores e eu aconselho vocês a fazerem se não faz a partir de hoje. Dividido pelo Q. O Q, se tiver faltando, não precisa preencher. É só o P. Beleza? Agora a gente vai fazer aquele esquema. Qual é o valor que quando eu multiplico, qual é a variável que quando eu multiplico por x dá x ao cubo? O Q vezes x dá x ao cubo. Só pode ser x ao quadrado. E aí, alguns já sabem do estudo de polinômios que você já multiplica e troca o sinal. Eu não gosto de trocar o sinal, eu troco o sinal tudo de uma vez depois. Então, eu prefiro fazer assim, ó, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo.
Não se estressa com o sinal por enquanto. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Aí eu passo uma barra aqui e aí sim eu faço o de cima menos o de baixo. Todo mundo menos todo mundo. Quando eu fizer x ao cubo menos x ao cubo, vai dar zero. Essa é a ideia. Eu quero que seja zero, porque eu forcei, na verdade, dar zero, né? Porque aqui eu queria que aparecesse exatamente x ao cubo. Por isso que eu coloquei x ao quadrado, porque vezes x dá x ao cubo, e agora que eu subtrair, vai dar zero, porque é x ao cubo menos x ao cubo é zero. Olha aqui agora, ó, zero menos menos x ao quadrado. Menos com menos dá mais, então aqui vai dar 1x ao quadrado. X menos zero, porque aqui eu não completei nada, mas é zero, mais x mais zero. Tecnicamente a gente copia o que sobra, tá certo? Repete o processo, porque o grau aqui é 2, o grau aqui é 1, então ainda dá para dividir. O grau de R não pode ser maior do que o grau, nem igual, né? Que o grau de Q. A gente continua dividindo. O Q vezes x dá x ao quadrado. X, positivo, porque aqui o x ao quadrado está positivo, então é mais x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Subtrai todo mundo aqui. Coloco menos aqui, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado, zero. X menos menos x, 2x, mais zero. Vou copiar esse zero aqui, às vezes pode ser útil ou não, ok? Mais zero. O grau é igual. Então, se o grau é igual, dá para continuar dividindo. Tem que ser menor. X mais 2. Por que mais 2? Porque 2 vezes x dá 2x. Então, 2 vezes x dá 2x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Subtrai um do outro, 2 vezes dá 0. 0 menos menos 2 dá 4. E agora sim, acabou, porque aqui tem grau 0 e aqui tem grau 1. Perfeito? Pessoal, não tem problema nenhum aqui ter dado constante. Lembre que polinômio de grau 0 é constante. Então, esse aqui é um polinômio de grau 0. Esse aqui, ó, é meu P de x. Esse é o meu Q de x. Esse é meu S de x. E esse é meu R de x. O que é que eu vou fazer agora? Lembrando, tá? De forma que o grau do R tem que ser menor do que o grau do Q. Ok? O grau do R tem que ser menor do que o grau do Q. Guarda isso daqui. Beleza? E agora eu vou fazer aquele algoritmo que a gente acabou de fazer. O que eu tenho que fazer? P é igual a Q. Eu repito aquela etapa que eu acabei de fazer da parte teórica. Para eu poder calcular essa integral aqui, ó, eu agora vou pegar, fiz a divisão, certo? E agora eu uso que P, é P de x, tá, gente? Eu vou carregar só o P, o Q, o R e o S. P é igual a Q vezes S mais R. Ok? C e somente C, P dividido por Q é igual a S mais R sobre Q. Vocês entenderam que eu repeti aqui agora? Dividir por Q desse lado, dividir por Q desse lado. Aqui o Q cortou com Q e o R sobre Q. Certo? Ó, não esquece que o Q... Vou até pegar a folha anterior aqui, ó, para vocês lembrarem. Ó, foi isso que eu fiz aqui. P é igual a Q vezes S mais R. Só dividir por Q. Aí eu coloquei o Q aqui, coloquei o Q aqui. Aqui corta, corta e aqui permanece. Ficando P sobre Q igual a S, R mais Q. Fechou? Isso daqui é esse cara aqui. C e somente C, agora a gente vai substituir quem que é P, quem que é Q, quem é S, quem é R, quem é Q, nesse meu problema. Vamos lá. C e somente C. Quem é meu P? É x ao cubo mais x. X ao cubo mais x. Dividido por Q. Quem é Q? É x menos 1. Tá? Tá aqui, ó. X menos 1. Isso aqui vai ser igual ao S. Quem é S? X ao quadrado mais x mais 2. Opa, voltei aqui, ó. X ao quadrado mais x mais 2. E quem é R? É 4. Mais 4 sobre x menos 1, porque é R sobre Q. Certo? É 4? É 2, gente. Desculpa. Não sei de onde eu carreguei 4 aqui. Aqui é 2. Tá? Aqui é 2. Corrigindo. E aqui é 2. Tá, deu tempo de corrigir. Fechou? Então, esse 2 sobre x menos 1 aqui, ó. Lembrando que aqui
É o grau menor, né? Logo, dá uma olhada aqui. Esse cara, por divisão de polinômio, foi decomposto num polinômio aqui mais essa fração. Certo? Uma fração mais simples. Então, quer dizer que se esse cara, isso tudo, é igual a tudo isso, então integrar desse lado é igual a integrar tudo isso daqui também. Então, quer dizer que, ó, eu vou passar a integral dos dois lados e aí sim eu consigo resolver o meu problema. Logo, a integral de x ao cubo mais x sobre x menos 1 dx é igual à integral de x ao quadrado mais x mais 2 sobre x menos 1 dx. Pessoal, para quem não entendeu o que eu fiz, é que eu tive que virar a folha, eu só passei a integral dos dois lados aqui, ó. Eu passei a integral aqui e incluo isso daqui. Então fica a integral de x ao cubo mais x sobre x menos 1, que é o que o exemplo perguntou, é igual à integral de x quadrado mais x mais 2 sobre x menos 1. Essa integral a gente sabe resolver, certo? Essas três primeiras são imediatas. Essa última aqui você tem que resolver por substituição. Tá? Vou deixar aqui. É só chamar u de x menos 1. Mas o resultado final fica claro agora que é x ao cubo sobre 3 mais x quadrado sobre 2, mais 2x, mais 2ln do módulo de x menos 1, mais a constante. Ok? Bom, enfim, aqui eu encerro essa primeira aula, tá certo? A primeira parte, desculpa, né? A 11ª aula, parte 1, de integral por funções racionais via frações parciais. O que eu quero que vocês tirem dessa aula? A gente vai apresentar nas próximas aulas 4 casos. Antes de qualquer caso, você tem que certificar que o grau é menor do numerador em relação ao do denominador. Se for maior, tem que fazer exatamente o que eu acabei de fazer nesse último exemplo, o terceiro exemplo aqui. Dividir o polinômio, aí usar a P é igual a Q, P é igual a Q vezes S mais R, ok? Feito isso, dividir todo mundo pelo Q, aí substituir quem é P, quem é Q, quem é S, quem é R, integra dos dois lados e resolveu o problema, ok? Se o grau for maior. Se o grau for menor, aí sim a gente já parte, maior ou igual, né? Se o grau for menor, aí sim a gente já parte para os casos 1, 2, 3 ou 4. Cada um tem a sua forma de se raciocinar e já adianto, e vou repetir isso em todas as outras aulas, eles acumulam. Pode ser que o caso 1 e 2 apareçam ao mesmo tempo, 1, 2 e 3 apareçam ao mesmo tempo, e 1, 2, 3 e 4 apareçam ao mesmo tempo. Ok? Então, nos vemos na próxima aula. Pessoal, sempre como eu falo, tendo dúvidas, escrevam nos vídeos, tá? O que não entendeu, eu sempre tento responder. Por favor, se inscrevam no canal, passe aos seus amigos e nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau!